Vamos falar um pouco mais de bolsões de memória e a memória emocional. No livro de Simone Massali, Memória Emocional, o capítulo 10, intitulado DNA Energético, Memória Emocional, ela traz psicografias onde exploram a ideia de que o ser humano possui um DNA espiritual que armazena memórias emocionais de vidas passadas. Essas memórias estariam registradas em camadas da aura e influenciam comportamentos, emoções e até doenças na vida atual. O ser humano, ele é composto pelas camadas etéreas acopladas à aura. Essas camadas possuem em seus receptores memórias densas acopladas, que são designadas memórias emocionais, referente a todas as experiências passadas de outras existências e até dessa. Cada existência possui uma camada e suas experiências registradas ali. Então, na apometria, o médium vai captar a informação nessa aura, nesse campo energético, e captar aquela memória de vida passada ou desta vida que mais se afiniza ao seu campo de frequência. Porque durante uma sessão de apometria, nós não acessamos todas as memórias de vidas passadas, e sim aquelas que estão saltando, que estão vibrantes, ou seja, que é o momento de ser acessada e tratada. O nosso caminhar como ser humano aqui na Terra, de buscar a sua evolução, o seu autoconhecimento, visa, necessita anular essas memórias emocionais densas. Nós objetivamos expandir essas memórias, diluí-las no vácuo, liberando essas frequências energéticas e aumentando o nosso padrão vibratório à medida que a gente for regenerando esses laços energéticos presos ao nosso campo eletromagnético, presos a ancestrais, presos a desafetos de outras linhas de tempo. Então, quanto mais a gente expandir essas memórias, diluí-las, maior será o nosso nível de expansão consciencial. É importante a gente entender que todos os campos eletromagnéticos estão conectados, de todos os seres que têm vida, humanos ou não. São ligações que a gente não consegue visualizar a olho nu, mas existem laços em forma de espiral que se ligam entre si numa cadeia de átomos conectados a tudo, como uma malha eletromagnética, como uma teia de aranha. Assim, a reação em cadeia, quando a gente acolhe uma pessoa doente, quando a gente auxilia na sua cura, essa reação em cadeia é uma realidade. Quando a gente mexe numa parte, a gente desencadeia uma reação na outra, como um efeito dominó. Por isso que na apometria a gente fala que curar o outro é curar a nós mesmos, por causa desses campos eletromagnéticos interconectados. Quando a gente se melhora, a gente melhora o outro. Então, essa é a base primordial do tratamento de apometria. E quando a gente fala do outro, não é só o outro, o nosso próximo aqui nessa linha de tempo atual. É o outro também nas outras linhas de tempo. São as personalidades, as subpersonalidades que nós atendemos nos bolsões de memória, são os obsessores, são os sofredores, todos são esse outro que está interconectado a nós. Quando a gente acessa um bolsão de memória, onde tem toda uma história ali acontecendo, a gente está acessando essa frequência na aura, no campo eletromagnético do consulente. E quando a gente acessa esse bolsão e trabalha nele, a gente promove mudanças significativas no campo energético
e emocional do nosso consulente. Então, os obsessores não estão no corpo do paciente. Eles se manifestam dentro da história, do bolsão de memória. Nesse bolsão, nós vamos tratar ali o nível do consulente, que seria a personalidade de vida passada do mesmo que está atuando ali, os desafetos, os sofredores, todos os envolvidos são trabalhados energeticamente para sua liberação. E após todo esse trabalho, nós fechamos essa frequência desse bolsão, apagando os rastros, endereço e assinatura energética. Mas fechou essa frequência, ela nunca mais volta? Volta, pode voltar. Se a pessoa, se o consulente, o paciente continuar com os mesmos padrões de pensamentos e sentimentos, ele reativa esse bolsão. Por quê? Porque o tempo não é linear. O tempo é agora. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fecha um bolsão de memória, é apenas uma fração do tempo em que os pensamentos e os sentimentos, as emoções eram tão intensas que essa fração se fractalizou dessa linha de tempo e fica ali reverberando na vida do consulente. E ele foi ativado por algum padrão de sentimento, de emoção semelhante da vida atual. Então vamos dar um exemplo. Na vida atual, eu senti ódio de uma pessoa. No momento em que eu senti ódio, eu ativei um bolsão de memória, onde numa linha de tempo passada eu tive muito ódio de uma pessoa. Então eu ativo aquele bolsão em que tem uma situação ali, naquele bolsão. Por exemplo, eu fui traída por um parceiro de trabalho e eu tive muito ódio dele. E ele ódio de mim. Então, quando eu tive ódio aqui nessa vida, eu ativei aquele bolsão do passado e vou ativar toda a sua história e todas as consciências envolvidas. Aquele parceiro que ficou com ódio de mim vai ser o desafeto e todas as outras consciências que estão envolvidas ali também. Então, vão ficar ali me obsidiando esse bolsão de memória com essas consciências, vão ficar me afetando até que eu mude o meu padrão de pensamento e sentimento e ele se desintegre, ou que eu faça algum tipo de terapia, como a apometria, por exemplo, que vai trabalhar essas consciências e fechar a frequência desse bolsão. Quem falou muito e estudou muito sobre as personalidades ou níveis dos bolsões de memória, ou os subníveis ou subpersonalidades dos bolsões de memória desta vida atual foi Gondim. Ele explorou o psiquismo humano e suas múltiplas personalidades, de forma que trouxe uma compreensão muito melhor das situações que apareciam nos trabalhos apométricos, nos trabalhos de desobsessão. Gondim compara a personalidade humana como uma orquestra, onde cada subpersonalidade desempenha um papel importante. Nós temos um eu superior, que é o maestro que coordena todas as subpersonalidades, que são os músicos da orquestra. A harmonia entre as subpersonalidades é essencial para a boa execução da sinfonia da vida. Ele traz a denominação de agregado humano e suas estruturas. O agregado humano é o conjunto das estruturas que suporta as manifestações do espírito, composto por vários corpos e chakras. Então, o agregado humano vai ter todos os corpos sutis e os chakras.
quando nós desdobramos o consulente no trabalho de apometria, a gente vai começar a trazer o quê? Personalidades e subpersonalidades desse consulente para ser explorado. Como eu já disse, vou especificar melhor: a personalidade ou nível é parte do consulente que está numa vida passada, ou seja, é ele numa vida passada. A subpersonalidade ou subnível é o consulente numa memória dessa vida, é ele nessa vida. Gondinho trouxe a possibilidade de trazermos a conversação medianímica essas personalidades ou essas subpersonalidades do consulente, através do desdobramento de corpos e a incorporação. Então, desde o Lacerda, onde trouxe aquela ideia de que os corpos podem ser desdobrados e incorporados, o Gondinho vem confirmar. Então, por exemplo, na apometria, nós estamos tratando uma consulente que tem um problema muito sério com um inimigo dessa vida. E ela não consegue conversar com esse inimigo. O que se pode fazer? Pode-se desdobrar o corpo desse inimigo e trazer a conversação durante a sessão. Claro que com a permissão de toda a equipe espiritual de ambos. Então é possível desdobrar qualquer consciência e trazer para a conversação durante uma sessão de apometria. Assim, Gondinho traz a possibilidade de uma incorporação anímica, de personalidade passada do consulente, ou mesmo da consciência atual, por exemplo, o consulente criança, podendo também trazer os espíritos desencarnados a esse trabalho terapêutico. Então, o agregado humano descrito por Gondinho vai ter todas essas estruturas complexas que fazem parte do espírito, como os corpos, os níveis, os subníveis, os chakras, os nadis, os meridianos. Existe aí uma complexidade em todo esse agregado humano que ainda há muito a ser estudado. Ele ressalta também a importância das memórias e das experiências. As memórias e experiências passadas são fundamentais para a formação da personalidade do comportamento, porque os corpos guardam memórias de vidas passadas e experiências também. As memórias negativas vão causar desarmonias e influenciar a saúde mental e física. E compreender essas memórias é crucial para o tratamento terapêutico. Assim, quando trazemos na sessão de apometria situações e emoções de memória, trazemos pontos a serem observados no autoconhecimento para que o indivíduo se equilibre. Por isso a importância do estudo, da pesquisa, porque a busca pelo conhecimento é fundamental para a gente compreender esses fenômenos psíquicos e espirituais, para compreender toda essa complexidade. Porque o que a gente traz é uma pequena fração do todo. Não há uma verdade absoluta. São ideias que experienciamos hoje, mas que amanhã podem mudar. Tudo muda o tempo todo. Novas verdades podem surgir a qualquer momento, exigindo da gente a adaptação e a revisão de conceitos. Por isso a vivência prática é importante. Bom, vamos falar um pouquinho mais, de acordo com Gondinho, das personalidades múltiplas e das subpersonalidades.
As personalidades múltiplas, como dissemos, são formadas em existências passadas, em vidas passadas, e podem ter identidade própria. Por exemplo, uma personalidade múltipla pode nos obsidiar, ou seja, se numa vida passada eu gostava de aterrorizar e hoje eu não gosto disso, eu vou entrar em choque com essa personalidade. Ela vai vir me questionar porque eu não estou aterrorizando, por exemplo. As subpersonalidades são desdobramentos da consciência atual, influenciada por emoções e traumas. Uma subpersonalidade, por exemplo, é uma criança ferida que sofreu um trauma. Então, ambas as personalidades múltiplas e as subpersonalidades podem gerar distúrbios e comportamentos problemáticos se não forem tratadas adequadamente. Quando as personalidades estão em discordância, elas estão dissociadas. Mas quando elas começam a entrar em acordo, elas se reintegram. Ela se reintegra ao agregado humano ou ao seu condomínio espiritual. Essas personalidades e subpersonalidades, elas causam alguns efeitos e alguns sintomas, como confusão, dificuldade em relacionamento, problema de saúde mental, depressão. Então, nesse caso, elas estão dissociadas e na apometria a gente vai encaminhar essas personalidades a tratamento por 21 dias, que é o tempo que a gente preconiza ali que o tratamento acontece no astral e depois disso ela é reintegrada ao seu condomínio espiritual ou ao seu agregado humano. Ressaltando que o autoconhecimento é fundamental para a cura, porque você conhecendo a sua luz, você conhecendo a sua sombra, não vai ter personalidade que entre em discordância com você. Então, para finalizar, nós entendemos que as memórias do passado, a influência desse passado, tem um impacto significativo na saúde e no comportamento das pessoas na vida atual. E que a apometria vem, assim, nos auxiliar no encaminhamento desses bolsões de memória e das personalidades e subpersonalidades envolvidas.